Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje vamos ter uma biblioteca submersa a respeito de um autor muito importante, né? Muito pouco conhecido no Brasil, infelizmente, né? Tem algumas obras publicadas, traduzidas, mas ele tem uma totalidade, né? A visão dele tem um aspecto de totalidade tão interessante, e esse aspecto acho que nunca foi coberto direito no Brasil, né? E é uma visão bastante única e bastante, digamos assim, em conflito com várias outras visões teóricas, né? Tanto que ele, enfim, foi criticado por todos os lados, foi criticado pela Escola de Frankfurt, foi criticado por Todorov, foi mais ou menos criticado até pelo seu antigo amigo associado, que era o Bettel, né? Que é justamente o Roger Caillois, né? E vamos falar deste livro aqui, A Dessimetria, da Wunderkammer, né, uma editora espanhola. Mas antes, alguns avisos rápidos. Vamos ter no início de fevereiro nosso sorteio de carnaval da Resficta. Vai ser anunciado ainda o material, mas vai ser 3 livros de excelente qualidade. Segundo aviso. Também no iniciozinho, entre o final de janeiro e início de fevereiro, vamos começar uma nova campanha que vai ter concertina, livros e e-books, né, de autores muito especiais relacionados a um tema que eu gosto bastante, que é a ideia de construção de uma nova visão religiosa, metafísica, mitológica também, sem dúvida, a partir do terror, né, digamos assim. O nome da campanha vai ser Mitologias Noturnas, né, e vai, digamos assim, trazer 2 obras contemporâneas e algumas obras bem clássicas do início do século XX, de autores pouquíssimo conhecidos no Brasil, da Alemanha, da Inglaterra, né? Fiquem todos aí atentos, porque esse material vai ser de excelente qualidade. Vai ser uma campanha logo agora no início do ano, escapando um pouco do carnaval. O carnaval vai ser no mês de março, então a gente vai ter todo o mês de fevereiro para conversar bastante sobre o tema, né? Vou trazer autores que trabalharam com mitologia e horror, como, por exemplo, um dos mais célebres contemporâneos seja justamente o Clive Barker, mas vou trazer o próprio Caillois e o Bettel, né? Falei que os dois eram bem próximos, foram por muito tempo. Vou trazer as obras dele, que foram pessoas que refletiram e também escreveram nessa modalidade. Mas voltemos então ao Caillois. Caillois é um autor francês, né? Ele participou ativamente toda aquela, digamos assim, daquele caos criativo, né, extremamente rico do início do século XX, das primeiras décadas do século XX. Então ele foi simpatizante do surrealismo, ele teve como Domal, né, outro autor herético que trouxemos recentemente, que o Mugler, como o próprio Bettel, né, também foi próximo do surrealismo, como esses dois, ele também, o Caillois rompeu com o surrealismo, começou a trilhar o seu próprio caminho. Depois ele desenvolveu uma crítica política mais ácida, especialmente à União Soviética, não é, por conta ali de um stalinismo muito explícito da inteligência francesa nos anos 30, 40. Depois da invasão nazista da França, ele se exilou na América Latina, e aqui na América Latina ele fez contatos com Jorge Luis Borges, Bioy Casares. Ele de certa forma, ele trouxe essa literatura, não é? Apresentou para o leitor francês. Ele fez o mesmo com a nova escola de estranheza belga, né? A escola de estranheza belga do Jean Rey, Thomas Owen, né? Ele apresentou esses autores, então ele foi um autor muito importante nessas primeiras décadas do século XX. Ele faleceu, se não me engano, em 1970, 80, né? Faz pouco tempo, ou seja, é bem difícil de conseguir os direitos autorais, eu acho, né? Pode ser que a gente consiga, mas ele trouxe um frescor analítico a todo um ramo do fantástico e descobriu digamos assim, novos caminhos do fantástico que não eram muito conhecidos na França e nem no resto do mundo.
Então, graças a ele, o Borges começou, digamos assim, mais popular, né? Cortázar, Bioy Casares. Graças a ele também, os autores belgas da Escola de Estranheza, Escola Belga de Estranheza, tiveram seu, digamos assim, reconhecimento rápido em língua francesa, na França, né, que é do mesmo idioma. E ele também desenvolveu uma série de teorizações sociofilosóficas, ou antropofilosóficas, a gente poderia dizer, bastante sofisticadas e bastante polêmicas, né? E esse livro é um dos últimos livros dele, saiu acho que é dos anos 80, né? 73, a data da publicação de La Dissymétrie, que é esse texto. Mas aqui nós temos dois textos, que é justamente A Dissimetria, que foi publicado em 73 na revista Diogène, né? É uma grande revista de sociologia. Ele é um dos fundadores, aliás, o próprio Keloa fundou essa revista Sociologia e Antropologia, né? E O Mito do Unicórnio foi publicado póstumamente em 82. Então ele morreu no início dos anos 80, né? Faz pouquíssimo tempo, quer dizer, quase 50 anos, mas é pouquíssimo tempo, de certa forma. E esses dois textos não estão por acaso nessa edição. Excelente, aliás, né? Eu só vou comentar e depois eu falo um pouco da edição da Wunderkammer. Eles não estão por acaso, eles são meio que digamos assim, o topo da teorização sociofilosófica, antropofilosófica do Keloa, né? Que era uma visão, digamos assim, que tentava aproximar a própria, digamos assim, natureza, a maneira como a natureza se organizava, né? E isso desde, digamos assim, sei lá, átomos até seres vivos, né? Insetos, mamíferos, etc., das convenções humanas, né? Ele era fascinado por essas analogias. Uma das críticas que eu falei, que é da escola de Frankfurt, via isso como uma espécie de redução. O Walter Benjamin, era o grande infiltrado da escola de Frankfurt nos grupos do Keloa, inclusive não no Acefale, mas no Colégio de Sociologia também. Ele era o infiltrado que mandava os relatos lá já estava lá dos Estados Unidos, né? Pro Adorno, pro Horkheimer, essa galera toda. Mas a crítica deles é essa, e é compreensível a crítica, mas eu acho que o Keloa, ele na verdade ele entendia isso de um ponto de vista fascinado, né? Ele compreendia uma espécie de sincronismo universal, ou dessincronia, dissimetria universal. Isso que interessava muito ele. Isso levou ele também a uma visão única do próprio fantástico. O fantástico, que ele vai desenvolver um pouco neste livro, aliás, no Mito do Unicórnio. O fantástico para ele era um evento, ou uma espécie de sobressalto, né? Às vezes obtido de forma artística, às vezes não. No Mito do Unicórnio aqui, não. É um elemento cultural que vai sofrendo uma série de mutações e até, digamos assim, a convergência com um elemento natural, né? Como se existisse unicórnios na realidade. Ele consegue esse tipo de analogia, esse tipo de desenvolvimento de uma forma muito única, né? Mas para ele o fantástico é um sobressalto que quebra o ordenamento ou digamos, a sequência esperada de fatos daquilo que ele chama de legalidade cotidiana. Ele vai usar esse termo neste outro livro fundamental. Eu tenho um xerox aqui, inclusive, do acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP. É um livro que não saiu do museu. Eu tive que xerocá-lo inteirinho para o meu mestrado. Eu ia toda semana e pegava um pedaço do livro, você não podia se xerocar o livro todo, né? Depois encadernei tudo. Mas é um livro genial, não é? Em que ele justamente defende esse livro aqui, o Todorov criticou bastante na introdução à literatura fantástica, de certa forma, de forma bastante, digamos, superficial e um pouco injusta, porque aqui ele está interessado em arte, ele não está interessado em literatura, e ele não está interessado em definições de gênero, né? Ele não está interessado em definições genéricas, ele está interessado em definições epistemológicas, em questões de episteme. Né? Eu uso muito essa aqui para discutir fantástico, baseado na ideia dele.
Que é essa ideia do fantástico aparecendo nos pés aqui dessa mulher. E essa visão de uma quebra, né, desse elemento fantástico como uma quebra epistemológica numa continuidade do status quo, é a ideia que inspirou muito a minha própria visão do assombro, né, que eu utilizo naquela coletânea que eu organizei da Carambar, que eu uma conversa sobre tradução, sobre edição, vai ser em breve sobre ele, e sobre essa coletânea, e foi influenciada pelo Keloir, né? Então, voltemos à dissimetria. Do que esse livro trata? Ele é, bom, primeiro, um aspecto físico, é sensacional essa edição. A capa, ela é feita, vem aqui no final falando, né? Ela foi impressa manualmente em máquinas de tipografia móvel, né? O morceguinho é impresso com retícula, dá para perceber, né? Mas o restante é tipografia móvel, dá para sentir o tipo apertado ali, né? Porque a tipografia móvel nada mais era que uma espécie de xilogravura, né? Só que automatizada e com tipos, né? Mas tipos móveis que facilitavam a impressão. Então é lindíssima essa capa, né? A contracapa também é impressa de forma mais convencional, né? E o livro como um todo é incrivelmente bonito. Eu gosto bastante desse formato alongado. Me parece que permite uma leitura mais fluida, mais fácil, e lembra um pouco os livros antigos, né, os pergaminhos e tal, que eram mais alongados. Então eu gosto bastante desse formato alongado. A Rafos tem uns livros desse formato, porque é realmente muito bonito, dá para fazer bastante coisa visual, porque você tem um espaço quase quadrado, né, se você abre, né, as páginas assim, quase com quadrado. Enfim, e aqui temos os dois ensaios, então uma breve apresentação, né? A dissimetria, então, foi publicada primeiro, em 73. E do que trata? Então, como eu disse, o Keloir tinha um interesse na ciência, na verdade na natureza, não exatamente na ciência, né? Mas das descrições da natureza, para fazer uma espécie de analogia com percepções humanas do cotidiano e da cultura. É bem célebre, por exemplo, na introdução do Coração do Fantástico, Cœur du Fantastique, essa imagem aqui uma topê, né, uma topeira. Essa topeira é muito célebre, porque ela parece um animal construído numa tela do Bosch, mas é um animal natural. E na introdução do Keloir ele fala justamente isso, não é? Não é preciso ir muito longe, né? A imaginação humana ela perde para a própria elaboração da natureza. Essas analogias possíveis sempre fascinaram muito o autor, e ele vai trabalhar isso bastante aqui, né? Que é justamente a ideia de dissimetria. Existe uma dissimetria no corpo humano dos nossos dois lados, essa dissimetria ela é só aparentemente falsa, né? Porque aparentemente a gente tem os dois lados simétricos do nosso corpo, mas essa é uma simetria superficial. Existem outros elementos, outras formas de simetria, né, que não essa espelhada dos dois lados, né, que ele vai desenvolver, e ele vai chegar à conclusão, então, que a dissimetria é o padrão da natureza, né? E essa dissimetria faz com que, por exemplo, a gente tenha um lado diferente, né, uma valorização diferente dos dois lados do mesmo membro, né, a mão direita, a mão esquerda, né? Culturalmente a mão direita é muito mais valorizada. Então ele vai trabalhando esses aspectos, percebendo as analogias possíveis com a natureza. Então um trabalho bastante de analogia, né? O pensamento dele trabalha muito esses aspectos assim de analogia e de estruturação, digamos assim, em categorias muito próprias, né? Muito próprias, que funcionam mais dentro da própria reflexão que ele está desenvolvendo ali, do que uma, digamos assim, aplicação metodológica para todo tipo de realidade, né? Então, no caso da simetria, é esse aspecto dissimétrico, né, entre o lado esquerdo e direito, por exemplo. E conforme você vai, digamos assim, deixando as aparências, né, cada vez mais você tem elementos dissimétricos, né, na própria natureza, nos átomos e por aí vai, né?
E o mito do unicórnio é quase uma narrativa, é um texto lindíssimo, né? Um ensaio lindíssimo, em que ele discorre a respeito da origem do unicórnio, né? A origem do, digamos assim, do ser mítico, né? No contexto da cultura europeia e das descobertas, digamos assim, de seres e animais parecidos. Tão parecidos que o chifre do unicórnio vem de um desses animais, que é um animal marinho, até ele menciona aqui, que eu nem lembro mais o nome, não é? É o... não vou lembrar agora, né? Que é o nerval, acho que é o nerval, narval, né? Narval, ele tem um dente, na verdade, que ultrapassa, né? Então, como se fosse um buraco na boca, né? E o dente passa e vai, e se torna uma espécie de chifre. E é esse o chifre, inclusive, quando foi descoberto, existem, né, alguns, entre aspas, chifres de unicórnio que ele analisa em coleções de museus, de igrejas, né, de coleções assim antigas, e ele vai descobrir que são exatamente chifres de narval caçados, né, ou comprados, sei lá, caçados no Ártico, na Groenlândia, em partes da Rússia, e depois revendidos aí como chifre de unicórnio para as 1000 curas possíveis, tudo que representava esse objeto, né, na Europa na época medieval e mesmo depois. Então é genial esse ensaio porque ele justamente faz essa percepção, né, o Narval que ele fala, né? Exatamente essa percepção que eu falei do como a natureza ela mesma, digamos assim, provoca certos sobressaltos na cultura e a cultura se transforma numa portadora ou numa mantenedora do status quo para evitar que esse sobressalto destrua esses elementos, não é? Por isso que ele vai valorizar muito o êxtase. Tem um livro sobre os jogos, né, Os Jogos e os Homens, que é muito célebre, é um dos livros mais célebres dele, acho que foi até traduzido em português, né? Em que ele vai falar muito disso, né, do êxtase da aposta. Ele vai dividir novamente em estruturas, né, muito próprias, que é muito difícil de aplicar em outros contextos, né, analíticos. E ele, nesse livro dos jogos, ele vai falar disso, né, de como o jogo ele leva a uma espécie de vertigem, né, uma espécie de êxtase. E aqui é a mesma coisa, né? Como a própria natureza cria essa espécie de êxtase natural desse animal esquisitíssimo, e isso é naturalizado pela cultura, né? Ou banalizado, se preferir, né? Banalizado pela cultura de uma tal forma que você fala ali do animalzinho, do narval, como se fosse um unicórnio, ele não é, né? Então isso é uma banalização. Aí, por último, eu acho que essas visões elas têm muito a ver com também essa obra do Caloá sobre os sonhos. Essa obra é fundamental, é sensacional. O levantamento que ele faz é neste livro aqui que eu descobri o texto sobre o Jardim de Alamut. O Jardim de Alamut era onde Assami Saba, fundador da seita dos assassinos, doutrinava o seu secto com mulheres, enfim, beleza, né, estética, frutas, essa coisa, muito haxixe, evidentemente, para deixar as pessoas fora da realidade, e a promessa que eles encontrariam aqueles jardins com aquelas mulheres que ele era na verdade, do harém do próprio Assami, né, Saba. Eles encontrariam as pessoas do secto, essas uris, né, se cometessem os piores atrocidades e crimes em nome ali da seita dos assassinos. Então, ele achou esse texto sensacional. Ele não cita muito bem, eu tive que me virar para encontrar, mas é um trabalho incrível que ele faz aqui, né? E que também tem a ver, né? O sonho ele é uma espécie de materialização quase que mineral, né, do inconsciente, e é uma função biológica do nosso corpo, né? Então isso fascinava o Keloá, que entendia, né, que justamente esses elementos, essa contradição entre a natureza e cultura, num sentido em que a natureza, de certa forma, provocava sobressaltos subversivos, isso era essencial para que a cultura conseguisse se agitar, né, deixar essa, digamos, paralisia provocada pelas ideias feitas pelo status quo,
pela, digamos assim, supressão da heresia. Então é isso, vou ficando por aqui. Falei um pouco desse excelente livro. Espero um dia trazer esses ensaios portugueses. Esse livro é bastante difícil de encontrar, infelizmente. Essa editora é bem difícil de encontrar também. Mas espero trazer, quem sabe no futuro, na Rafus Press, alguns desses textos. Um abraço a todos e até a próxima.